Pera aí. Em córtex, aqui é a cápsula, né? Córtex, paracórtex, vai ter uma imagem que vai mostrar melhor depois. E medula, que é aqui no meio. Aqui é mais anatômico. Você tem um hilo, onde tem artéria e veia linfática, do linfonodo. E você tem vários vasos linfáticos aferentes, entendeu? Tem aqui, são vários linfáticos aferentes que chegam e só sai um eferente, que é no hilo. É como se vários aferentes chegassem, só que só sai um eferente levando toda a linfa que chegou ali. Sacou? Isso daí é mais parte anatômica do esquema. Aqui, ó. Histologia, linfonodo. Isso aqui, ó, é o córtex, tá vendo? Mais por fora aqui, o mais escurinho, é o córtex. Tá vendo um aqui no meio, que é um pouco mais a transição do clarim pro escuro? É o paracórtex. E aqui no meio, que é o branco, é a medula. No córtex, que é aqui fora, não tem esses troços pretão aqui? Esses são os folículos linfáticos. Folículos linfóides. Eles estão no córtex. Aí tem mais predomínio de célula B, linfócito B, no córtex. Maior predomínio de linfócito B. No paracórtex, que é nesse do meiozinho aqui, é mais predomínio do linfócito T, TCD4. E na medula, ué, cadê o negócio? Que aqui no meio, tem tanto linfócito T como linfócito B, sacou? Aqui por fora. Só que... B, mas aqui no meio, paracórtex T, e aqui no meio que a medula tem T e B. Só que as células que mais predominam periarteriolares, né? São T. São os T. Principalmente no baço, que a gente vai ver depois. Mas é o linfonodo, sacou, mais ou menos aí? Aqui, é uma imagem maior. Aqui tem o córtex, predomina a célula B, certo? Paracórtex, que predomina mais célula T, tanto que o Marquinhos falou, tá vendo que tem mais artéria aqui? Mais periarterial é T. E aqui a medula, onde tem tanto célula B como célula T. Aí ele fala aqui que tem os cordões medulares e entre eles tem os seios medulares. Os seios medulares é como um espacinho onde passa a linfa. Tranquilo. Não é só... Aqui, ó, mais uma vez, córtex e aqui medula. Esses GCs aqui, ó, dos folículos linfóides são os centros germinativos. Vai aparecer uma parte que vai falar melhor depois deles. São os centros germinativos. Não, isso aqui você deixa aqui. Que causas são essas causas? São causas principais de linfadenomegalia. Infecção, tuberculose ganglionar, leishmaniose pode causar, mais o que? Toxoplasmose, um monte de coisa pode causar. Neoplasias, como são linfomas, e inflamações também, doenças inflamatórias, como a doença de Still no adulto. São algumas doenças de causas de linfadenomegalia. E aqui o disse aqui bem, voltou? Voltou. Aqui ó, o centro germinativo, que vai ser melhor especificado depois. A zona medular, Marquinhos falou bem. E aqui é o hilo, sai o vaso linfático eferente, a veia, entra a artéria. Beleza? Isso aqui, eu vou ser sincero, não fique se matando muito com isso, mas é bom saber. Existem uns marcadores da imunistoquímica que podem ajudar a marcar, você delimitar umas partes. Por exemplo, isso aqui marcou com CD20+. CD20+, tem uma marca melhor célula B. Tanto que se você for olhar aqui, ele vai mais no córtex. Entendeu? E o córtex tem mais o quê? Célula B. Sacou? Então por isso que aqui... Volta. Porra, Henrique. Isso aqui ó. Onde nós paramos? Presta atenção. Aqui é um marcador na imunistoquímica. Esse aqui é o CD20+, que marca melhor célula B. Se você for perceber, aqui ele marca melhor o córtex. E o córtex é mais rico em B. Célula B. Matou. Essa imagem que você não viu é o seguinte. Aqui é o... Não, porra. Aqui é o centro germinativo, que vai ser melhor especificado. Essa seta aqui está apontando a zona mais medular. E aqui, adivinha o que é? É o hilo. Tá vendo qual é o espaço aqui? Basicamente é isso. E o centro germinativo é só de célula B? Pois é, o centro germinativo principalmente de célula B, mas eu vou especificar melhor depois que tem um detalhe. Mas tem centro germinativo de célula T também? Tem a região perto do centro germinativo que é de célula T, mas eu vou mostrar. CD3+, é outro marcador. Você vê que marca, além de célula B, que está um pouco marcada aqui, pega a zona paracortical e a medular também. Logo marca tanto célula B como célula T, o CD3+. Eu particularmente não vou ficar me matando muito com esse negócio de marcação de imunistoquímica. É só você conhecer, entendeu? Só CD3 e CD20. Isso, tá. Isso aqui, ó, é o folículo linfóide. Esse aqui no meio é o centro germinativo, que tem o maior predomínio de célula B, o centro germinativo. Você tinha me perguntado se tinha célula T. Ixi.
Tá vendo essa região mais escurinha ao redor, que parece que cerca o centro germinativo? Você vê? Isso se chama zona do manto. Essa zona do manto é composta principalmente por linfócitos T, enquanto o centro germinativo, que se encontra no meio, é composto principalmente por linfócitos B, certo? Se você for prestar bem atenção no centro germinativo, você percebe que aqui tem uma parte mais escura, não parece que é mais densa, mais escura? E aqui é mais clarinho, você percebe? Dá para diferenciar? Essa parte mais escura tem os linfócitos B, que são os centroblastos, que são linfócitos B que são mais em atividade mitótica. Eles estão tendo mais atividade na parte mais escura, certo? Bicho, que miséria. Tá. Aí... E aqui é a parte mais clara, são os linfócitos B, chamados de centrócito. Eles basicamente recebem informação dos linfócitos T auxiliares que estão aqui. Então é só lembrar disso. O centro germinativo é composto principalmente por linfócitos B. Ao redor, essa zona do manto aqui é composta principalmente por linfócitos T. E dentro do centro germinativo, você encontra uma parte mais escura, composta por centroblastos, que tem mais atividade, e a parte clara, que tem mais centrócito, que recebe mais informação de célula TCD4. Célula auxiliar, apresenta antígeno, diferencia para qual antígeno vai atacar, e etc. Centrócito e centroblasto, isso. O centrócito recebe a informação da célula T. E o centroblasto vem antes dele ainda, que ele está diferenciando ainda, está tendo atividade. E interessante também é que o centrócito ele vai se transformar em ou plasmócito ou de memória. Exatamente. Isso aqui é só uma marcação com CD3, só lá que está mostrando o paracórtex sendo marcado. Essa 1 aqui é a zona do manto e o 2 é o centro germinativo. É só uma marcação com imunistoquímica. É a mesma coisa que a imagem de antes, só com uma marcação diferente. A zona do manto tem mais célula T. Tem um pouco mais de célula T, mas tem um pouco de B também. É difícil você diferenciar totalmente, mas ela tem mais célula T. E aqui só célula T. Aqui isso. Tem linfócito T e um pouco de B também. Fala que pega um pouquinho de macrófago. Isso, também, um pouco de macrófago. Passando? Isso aqui é só uma imagem ampliada. Zona do manto, centro germinativo. Certo? Isso são várias imagens de vários marcadores. Aqui, CD4 pega muito T, CD8 pega principalmente T, tanto que no centro germinativo que tem célula B, ele mal pega. Entendeu? Porque tem muito célula B. CD3 que pega os dois, entendeu? CD20 que pega só B. Não fica se matando muito com isso não. É só saber que na imunistoquímica tem uns marcadores que são mais específicos. Então só no linfonodo você vai ter muito mais célula T do que célula B, então? Proporcional, é bem parecido, mas um pouco mais de T, mas é muito igual. Porque se for analisar, e diferencia é no timo, principalmente, né? Aí é porque ele às vezes vai apresentar. Apresentou porque antígeno. Ele prolifera lá no timo, né? Aqui não tem o centro germinativo porque não é aqui que ele prolifera. Isso. Ele fica na dele lá. Isso aqui é basicamente aquela imagem que eu te falei, ó. Aqui é a parte mais escura que tem centroblasto e aqui tem centrócito. Aqui ele só quis mostrar porque essa parte mais branca é um macrófago. Por isso que é uma partezinha que pode ter um macrófago aqui também. Mas aqui tem mais centroblasto e aqui mais centrócito. O macrófago daí porque ele pode ser apresentador também. Isso, exatamente. Isso aqui é só uma imagem para mostrar. Também, o macrófago, além dele ser apresentador, ele também vai fazer a digestão dos linfócitos B que não consegue se... Isso, para evitar doença autoimune. Esse aqui é só uma imagem representando uma vênula pós-capilar. A vênula pós-capilar é o principal local onde você corre aquele rolamento lá do sistema imune, da inflamação, e depois fica de apedese. Tanto que você vê aqui um monte de leucócito já, ó, para sair. E aqui um monte de linfócito, provavelmente um monte de célula que chegou daí e migrou para cá para cima. Sacaram? É só uma imagem representativa. Repete. Mas em que lugar que tá isso aí? É a vênula pós-capilar. Pode estar em qualquer tecido do corpo. Você tem lá o capilar e tem a vênula. Vênula pós-capilar. São as vênulas pós-capilares. É o principal local onde tem aquele rolamento, aquela diapedese da inflamação do sistema imune. Tanto que tem um monte de leucócito aqui, ó, que está a ponto de migrar. Certo? Tá migrando de dentro para fora. Do dentro do vaso para fora para o tecido. Provavelmente esse tecido está inflamado, então estão sendo recrutados para esse tecido. Sacaram? Ah,
É nessa vênula que ocorre tanto a diapedese quanto a troca gasosa. Também pode acontecer. Isso aí que é o endotélio escroto, né? É. Mas então o endotélio seria. O endotélio é esses bichos aqui, ó. Bem por fora. Tá. Não seria aqui não, esse vermelho aqui não? Também, mas as células dentro, endoteliais, né? as células endoteliais. Células- Aqui, ó. É porque elas geralmente ficam mais achatadas, só que esse endotélio tá muito escroto. Acho que o corte... Cadê o endotélio aqui aí? O endotélio. Essa aqui é a luz. Ah, Essa é a esse luz. corte aí é um corte... É um corte meio transversal. escroto, meio transversal, assim. O rosa que é o endotélio? É, aqui é a luz, aqui é o vaso. Não é o azulzinho não, Gabriel? Não, azulzinha é célula, porra. Célula saindo. Eu pensei que o endotélio fazia essa Aqui parte o aqui. corte ó. é Também, como se o corte também. tivesse assim, ó. Pegasse, ia raspando aqui assim Isso, e corta... o corte tá muito escroto tá. de pegar, entendeu? O endotélio É fica... como se o negócio estivesse assim, né, Gabriel? Isso. Isso azulzinho Faz o não é o corte quê? assim, ó. Isso aí, eles aí Entendeu? eu interpreto como low cost migrando. Eu gosto. É oblíquo. Corta Oblíquo, isso. Entendeu? Pega assim, ó. Você fica uma raspagem grande aqui assim, ó. Uhum. Que vai raspando o Porque endotélio. tem uns cortes que são mais E aqui bonitos, já você tem vê a luz, ó. redondinho, aqui tá foda. Mas isso é uma imagem só quem mostrou. Baço. Aí, ó. Esse é o baço. Baço é o seguinte, Mostra lá direitinho o baço. o baço é isso aqui. Entendeu? As artéria esplênica. Esplênica, veia esplênica, isso. Não tem muito o que falar. É isso aqui. Nossa, isso aí. Ele é Isso. uma É o órgão. glândula com... Hein? Tá vendo esses monte de pontinho branco? Não é cisticerco, não. Isso aqui é polpa branca. E todo o restante que tá vermelho é polpa vermelha. Na polpa branca se encontra o tecido linfático. Já na polpa vermelha é mais sinusoide esplênico, onde tem hemocaterese, hemólise, aquelas paradas todas. A gente vai mostrar melhor. Aqui, ó. Polpa vermelha, onde está vermelho, e onde tem esses pontinhos brancos é a polpa branca, certo? Polpa branca é pontinho branco, tem tecido linfático, o resto é polpa vermelha, onde tem sinusoides, esplênicos, essas coisas. Um corte histológico, esses pontos aqui são o quê? Polpa branca ou vermelha? Branca. Branca. O restante é tudo polpa vermelha. Perfeito? Vai ter umas imagens melhores. Ó, o que é polpa branca aqui? Todos essas bolas aqui, esses pontos. Certo? Polpa vermelha, todo o restante. Correto? Aqui, ó. Polpa branca. Isso aqui é tudo polpa vermelha ao redor. Certo? Onde você sabe, como você sabe onde predomina a célula T e célula B aqui? No folículo mesmo, lá na polpa branca, naquele folículozinho, é uma zona B dependente, ou seja, aqui no folículo é como se fosse o centro germinativo dele, tem mais célula B. E se você for olhar bem aqui do lado, tem uma arteriolazinha, e existe uma bainha periarterial, ou seja, uma bainha bem ao redor dessa arteriolazinha. Aqui é uma zona T dependente, tem mais célula T. Então no folículo tem célula B, predomínio, e na bainha periarterial você tem principalmente célula T. Isso aqui, causa principal de esplenomegalia. Porra, um monte de coisa. Leishmaniose, pode dar toxoplasmose, pode dar leptospirose na forma ictérica, mais o que? Vixe, tem esquistossomose, dengue, dependendo do caso, mas é bem difícil. Tá, vamos lá. Isso aqui é o que? Polpa branca. Aqui bem no folículozinho tem mais o que? Célula B ou T? No folículo. B. E aqui na arteriazinha aqui do lado aqui que parece que tá vermelhinho, ao redor dela tem mais? T. T. Ele fica bem pertinho, ó. Ao redor da arteríola é T. No folículo é B. Ó, aqui, ó. Ó o tamanho da artéria aqui, ó. No folículo mesmo aqui é B. Só que se você for pegar nessas áreas mais próximas, bem na rabeta mesmo, é mais célula T. Aí deu pra seguir esse raciocínio, certo? Isso aqui é só para mostrar que aqui é o vaso, aqui teria mais B, e logo aqui nesse redorzinho aqui, na borda, é mais T. Quanto mais próximo do vaso, é mais T. Isso aqui é corato CD20, porque corato CD20 não cora mais célula B, por isso que está mais corado, está corando o folículo. Mas não fique se matando muito com isso não. Nem com isso aqui também não. Ah tá. Agora ele focou na polpa vermelha. Polpa vermelha tem mais sinusoides, onde tem hemocaterese, hemólise, células do sistema fagocítico mononuclear.
Essas células aqui, ó, são os cordões celulares. O nome diz, é um monte de células que fica organizada. E entre eles, está vendo esses espaços de luz vascular? São os sinusoides esplênicos. Lá onde tem macrófagos do sistema fagocítico mononuclear que vão pegar as hemácias velhas e fazer hemocaterese. É na polpa vermelha que tem esses sinusoides onde vai acontecer hemocaterese, que é boa parte do baço. Certo? Os sinusoides são esse espaço. Isso, os espaço. cordões celulares é o que está delimitado, isso. Outra imagem aqui, ó. Esse aqui do lado são os cordões. E aqui no meio você tem um sinusoide hepático, que aqui tem vários macrófagos. Esplênico, perdão, isso. E o fluxo é de onde? De lá pra cá ou daqui pra lá? E aí você me... do cordão pros sinos. Isso. Porque esses Daqui sinos pra aí... cá, né? Isso, Eles vão permeando assim. Os sinos vão levar um sinus maior, que vai levar uma vênula, que vai levar uma veia, que vai levar embora. Isso. Isso aqui é essa seta aqui, ó. Isso. Porque é essa seta aí que você está mostrando são as fenestras. Fenestras. Porque o sinusoide é o mais fenestrado de todos. Ele é mais fenestrado do que o capilar fenestrado. Aí ele é aquelas setas curvas, O sabe? sinusoide é o mais furado. Aquelas setas curvas estão mostrando as células do endotélio, Do endotélio. mais aquele espaço que está entre elas, sacou? Para falar Isso. que elas são É uma espaçadas fenestra. também. É uma fenestra aqui, ó. E aqui tá Elas são representando o que, será? espaçadas. São as células endoteliais aqui, ó. Não, essa seta aí que tá voltando. Então, será que essa- Então, é essa mesmo. Tá mostrando um espaço entre as células. Isso. Tipo assim, não chega a ser fenestra. Só tá querendo dizer que elas são espaçadas. também. Isso, exatamente. Que elas são achatadinhas, Vou lá. certinhas, assim, não ligado, não. Acabou. Acabou o PT, vai. Nós vamos rever tudo isso agora. Mas eu tenho certeza que você e você vamos ter que rever isso tudo um dia antes da prova. Porque é linfoma pra caralho. É muito linfoma. É muito tipo de linfoma. Entendeu? Mas a gente dá uma palhinha aqui agora. Linfoma. Neoplasia do tecido linfóide. Todos eles são malignos. Entendeu? Você pode dividir eles em Hodgkin e não Hodgkin, que a gente vai ver depois. Mas existe uma outra classificação que você pode fazer quanto à evolução. Indolentes, agressivos e muito agressivos. O que você tem que guardar é o seguinte: os indolentes, como o nome diz, a evolução é mais lenta, mais gradativa. Só que em compensação eles respondem mal aos quimioterápicos. A evolução é lenta, só que eles não respondem bem aos quimioterápicos. Já os agressivos e muito agressivos, como o nome diz, a evolução é mais rápida. Os muito agressivos, então, é muito rápido. Só que em compensação, graças a Deus, eles respondem melhor à quimioterapia. Então os indolentes evoluem lento, só que tem resposta mal à químio. Entendeu? Agora, os agressivos e muito agressivos têm evolução pior, mais rápida, só que eles respondem melhor à quimioterapia. Certo? Aí classificações, pode ser classificado em Hodgkin e não Hodgkin. Os Hodgkin pode ser classificado em esclerose nodular, celularidade mista, depressão linfocitária, rico em linfócitos e o com predominância linfocitária nodular. A gente vai ver isso depois. E os não-Hodgkin tem vários. Tem o de Burkitt, tem o difuso de grandes células B, o de células do manto, a leucemia linfocítica crônica. Tem vários que a gente vai ver. Dá um pauzinho, só pergunta. São os estadiamentos. O estadiamento de Ann Arbor. Isso é bom até para Inter. Seguinte, é básico. Nem precisa de TNM. É 1, 2, 3 e 4. Como você delimita? Você tem que pegar do diafragma para cima do diafragma e para baixo do diafragma. Quando você considera estágio 1, quando você tem apenas uma cadeia ganglionar afetada em um lado do diafragma. Por exemplo, geralmente acima do diafragma. Por exemplo, só tem a cadeia cervical anterior de linfonodo afetada. Só tem ela. É estágio 1. Só tem uma cadeia ganglionar afetada em um lado do diafragma, em cima. Estágio 2, você tem duas ou mais cadeias afetadas, só que elas estão na mesma região do diafragma. Ou acima do diafragma, ou abaixo do diafragma. Geralmente acima. Por exemplo, o cara tem 3 cadeias afetadas. Cervical anterior, cervical posterior e axilar. Só que todas elas estão acima do diafragma. É estágio 2. Logo é estágio 2. E se tiver acima e acima abaixo, do diafragma dos dois lados, a mesma cadeia, mas cervical anterior direita e esquerda. é 2. É dois. Porque na verdade É mais eles falam de uma, mesmo. né? É isso, é mais de uma. Entendeu? E o estágio 3 é o seguinte: você tem 2 ou mais linfonodos, cadeias afetados, só que estão em lados diferentes do diafragma. Por exemplo, um é a cadeia, só tem 2 afetados. Só que uma é a cervical anterior, esquerda, e a outra é a inguinal direita. Um acima do diafragma, outra abaixo do diafragma. Aí já é 3. Entendeu? São as diferentes. Agora,
se além de ele pode ter uma cadeia só afetada. Só uma afetada. Só que se ele tem acometimento também de órgão extralinfonodal, exemplo, fígado, baço ou medula óssea, ele já é 4. Ele pode ter uma só linfonodo afetado. Só que se ele pega órgão fora do linfonodo, exemplo, fígado, baço e medula óssea, que é mais comum, aí ele já é considerado estágio 4. Não tem jeito. Ele pode ter 1 ou pode ter 500 linfonodos afetados. Se ele tiver extralinfonodal, é 4. Beleza? Beleza, cara. Tá. É a mesma coisa isso aí? Isso aqui são só umas terminologias. O B é de sintomas B. Os sintomas B são os sintomas característicos do linfoma, que são 3. Febre, acima de 38 graus, Perda de peso. Perda de 10% do peso em 6 meses e sudorese noturna abundante. Parece tuberculose, mas é diagnóstico diferencial. Certo? E tem o X também. O X é o que eles chamam de bulk disease, é um sinal de mau prognóstico. O que é o bulk disease? Você faz uma radiografia de tórax do cara, o bulk disease é uma massa de mediastino de mais de 10 centímetros ou uma massa de mediastino que pega mais de 1/3 do mediastino. Ou seja, uma massa gigantesca no tórax do cara, no mediastino. Isso é o bulk disease. É um sinal, tanto ele como a presença de sintomas B são sinais de mau prognóstico. É só terminologia só, para isso. E os outros aí não precisa saber, não? Os outros é só estágio clínico, CS é estágio... CS não é Counter-Strike, não. É estágio clínico, PS é estágio patológico, mas acho que A é não sintomas, mas acho que... Não. O A e o B são os... O B é o principal. B é sintoma B, né? Aqui a gente sabe muito bem inglês, e só pra você traduzir pra gente também. Não, tudo bem. Ó, agora que começa a pica. Porque são muitos linfomas. O que eu sugiro? Mesmo que a gente não consiga ver na hora, algumas coisas você pode tentar descobrir. Por exemplo, para cada exemplo que eu dei aqui, eu vou perguntar para vocês. A arquitetura é nodular ou difusa? Nodular vai ser tipo esse, apresentar um monte de nódulo. Difusa é quando é muito espalhado. Isso são algumas coisas que a gente já pode descobrir. Esse linfoma é o linfoma de Hodgkin, o tipo dele é predominância linfocitária nodular. Primeiro, a arquitetura é nodular ou difusa? Nodular. É nodular, tem um monte de nódulosão aqui. Só que você pensa, porra, tem não Hodgkin que também é nodular, como é que eu vou diferenciar? Se você aproximar, não, esse aqui é um nódulo maior. Se você aproximar, você encontra isso aqui. Isso aqui não é célula de Reed-Sternberg, não. É uma célula característica desse tipo de linfoma de Hodgkin. É célula popcorn, célula pipoca, que é muito parecida com a célula RS. Eu não acho que ele vai cobrar essa, mas é uma célula característica aí, célula pipoca, célula popcorn. É característica de Hodgkin. Isso, é um Hodgkin, só que esse Hodgkin com predominância linfocitária nodular, esse específico. Agora eu vou mostrar outros tipos de linfoma de Hodgkin, só que são mais clássicos do que esse aqui. Esse é o linfoma de Hodgkin clássico do tipo esclerose nodular. É arquitetura nodular ou difusa? Nodular. Você tem um nódulo gigante aqui e outro nódulo gigante aqui. Por que o nome é esclerose nodular? Primeiro, porque você tem um nódulo e entre eles você tem essa área fibrótica, como se fosse esclerótica. Tá vendo ao redor aqui? Ao redor? Isso aqui é esclerose nodular. Nódulo com esclerose aqui do lado aqui. E como é que você sabe se é linfoma de Hodgkin? Se você aproximar mais essa imagem, você encontra isso aqui. Células RS, ou células de Reed-Sternberg, que eles chamam de ouro de coruja. Você vê essa célula, parece que tem 2 olhos, parece que o núcleo lobula assim, ó, não tem? Fica lobulado. Célula de Reed-Sternberg. É diferente dessa aqui, essa célula é parecida, só que na verdade essa célula é a célula de Hodgkin. O nome dessa célula é célula de Hodgkin. Para diferenciar da célula RS é o seguinte, procura a célula RS primeiro. A célula RS ela é lobulada assim, ó, ela espalha. É como se ela fosse 2 lóbulos, 2 olhos assim, 2 ou 3 olhos. Assim, a célula de Reed-Sternberg. Ela é praticamente patognomônica de linfoma de Hodgkin. No linfoma não Hodgkin você não vai encontrar isso aí. Beleza? Ela vai ter sempre assim 2 núcleos? 2 núcleos, talvez apareça mais, mas geralmente você vai ver 2 olhão assim, é lobulado assim. Talvez mais pra frente mostre mais, deixa eu ver. Volta a popcorn lá então. Sim. Isso aqui é nodular ou difuso? Difuso? Tá vendo, ó? Eu não tô vendo nada. Esse é um linfoma de Hodgkin, só que o subtipo dele é celularidade mista. Como o nome já diz, são várias células misturadas. Aqui tem estiócito, plasmócito, eosinófilo, linfócito, tem a porra toda. Se aproxima, você vê um monte de célula, e isso aqui é o quê?
Wittgenberg. Wittgenberg. Não é tão lobulado, mas você vê dois núcleozinhos, não vê? Isso é Wittgenberg. É, ué. Yes. Essa é de Hodgkin. Ah, Yes. tá. Não, É, consigo dá ver pra assim, ver. consigo ver Essa que é de Hodgkin também. É. Só que você tá muito miserável. Procura o Wittgenberg que não tem erro. E a E celularidade mista tem muita célula. E Muita aquela célula. lá em cima ali, que tá com a setinha maior? Deve ser massa, porra, não sei. Não, tem núcleo? Tem núcleo, não. É verdade. Pode, é usinófilo. É usinófilo. Eosinófilo? É usinófilo. Dois núcleos globulados é usinófilo. Como é que é bom, hein? Não. Seu cara. Mas você viu que isso aqui... Sou seu ídolo. É isso aí, ó. Você viu que isso... Agora eu posso fuder com vocês? Não. Não. Isso é celularidade mista, não é? É difuso. Sim. Vou mostrar um que é muito diferente, mas muito mesmo. É outro tipo esse aí. Mas vai ser clarinho assim mesmo? É difuso. Só que não é parece com a outra um pouco? Não, volta. Parece volta, celularidade volta. mista, né? Isso. Mas não é. Mas não é. Isso é a celularidade mista, mas você vê que é muita célula juntinha a mais. Esse aqui é depressão linfocitária. Tem muita célula, só que não tem tanto igual a outra. É pouco, ó. Tá com menos mesmo. E os chips celulares dali estão menores. Isso. E o slide aqui- anterior? Mas- Depressão linfocitária. Depressão linfocitária. Perde muito linfócito, pouco linfócito. Se aproxima, ó, tem muito mais espaço de tecido conjuntivo do que de célula. Sacou? Aqui não mostrou o Wittgenberg, não. Mas você vê que tem muito espaço aqui, ó, que é mais tecido conjuntivo do que célula. É totalmente diferente desse aqui, que você tem muito mais célula. Esse é celularidade mista. Essa aqui é depressão linfocitária. Certo? Certo, cara. Choles. Chula. De linfocítico, Ele é um a pouco- partir de é o quê? agora é tudo não Hodgkin. A partir de agora é tudo não Hodgkin. É linfoma linfocítico de pequenas células. Ou melhor, traduzindo, linfoma difuso linfocítico. É nodular ou difuso? Mais ou Mas é um pouco mais nodularzinho, porque tem uns. Não, é mais difuso. Confere aí, Gabriel. Beleza. A partir de agora é só linfoma não Hodgkin. Só linfoma não Hodgkin. Esse é o linfoma difuso linfocítico. O nome já diz que a arquitetura é difusa. Certo? Que aí, ó, nesse caso aqui, são vários linfócitos, entendeu? E pode culminar em leucemia linfocítica crônica. Pode leucemia... Você aproxima, é o linfoma difuso linfocítico. Você vê muito linfócito. E, como é linfoma não Hodgkin, você não vai encontrar célula de Wittgenberg. Esse aí você só vê um monte de linfócito. Um monte de linfócito. Agora eu vou fuder. Esse é o linfoma de células do manto, que é aquele lá na zona do manto, não é verdade? Entendeu? Arquitetura, difuso ou nodular? Difusa. Difusa. Difusa essa aí. Isso é difusa. Só que é o seguinte, qual é a diferença disso aqui pra isso aqui? A foto. Peraí, volta lá. Qual é a diferença disso? A coloração. Tá, coroa. Aí tem hemácia. Hã? Aí tem hemácia. Aí tem umas partes, umas hemáciazinhas aqui. Mas é mais difícil de diferenciar, é mais para patologista. Mas aqui é bom saber que como é linfoma de não Hodgkin, você não vai encontrar células RS, que são células de Wittgenberg. Vou facilitar um pouco. Ah, tá. Linfoma folicular. A arquitetura é nodular ou difusa? Nodular. Nodular. Tanto que parece folículos linfóides, onde tem o centro germinativo, não tem? Por isso que é chamado de linfoma folicular. É um linfoma não Hodgkin, sendo um linfoma de células B, certo? Parecem folículos. Você aproximando, você encontra linfócitos atípicos, certo? Mas é melhor você gravar essa imagem, que são, parecem vários... Aqueles dois não tem como diferenciar um do outro, não? Aqueles outros dois? Dá até pra diferenciar, eu não sei diferenciar direito, mas... Não dá. Se você não sabe, a gente também não vai Não, saber. entendeu? Tá. É basicamente. E é linfócito atípico mais perto. Isso aqui é só com marcação, é só saber que o BCL6+, é um dos 500 marcadores para linfoma. Mas não precisa ficar se matando com isso não. Nem com isso aqui não. É a mesma coisa. Esse é outro tipo de linfoma não Hodgkin que se chama linfoma difuso de grandes células B. Como o nome diz, a arquitetura é nodular ou difusa? Difusa, um linfoma difuso. E por que ele se chama de grandes células B? Quando você aumenta, você pega essas células B maiores do que o normal. E você não acha células de Wittgenberg. São só células B grandes que você encontra. Geralmente ela é assim, mas assim. Aí você tem células B grandes, certo?
É o tipo de linfoma de não Hodgkin mais comum. É o linfoma não Hodgkin mais comum. Linfoma difuso de grandes células B. Até pra diferenciar isso aqui. Esse aqui caiu na prova. É o linfoma de Burkitt, que fica aquele desse tamanho assim. Ele pode ser causado pelo vírus Epstein-Barr, não tem? Que causa mononucleose. Lá na África, costuma causar muito linfoma de Burkitt. Você falou Burkitt disease. Não, é Bulk, é diferente de Burkitt. É. O Burkitt é o seguinte. Caralho, vamos confundir. Calma. Tá pausa aí, dá Calma, de volta. Volta. É o linfoma nodular ou difuso? Difuso. E ele tem essa característica aqui, ó. E tá vendo esses espaços brancos? É tudo macrófago. São vários macrófagos que tentam fagocitar. Tanto que o aspecto dessa imagem, ele chama de starry sky, que é um aspecto de céu estrelado. Aí você olha para o céu e vê um monte de estrela. Sacou? Aspecto de céu estrelado. É o linfoma de Burkitt, pode ser causado pelo vírus Epstein-Barr. E quando você vê a arquitetura difusa, é macrófago. Você tem vários macrófagos que ficam um aspecto de céu estrelado. Isso caiu na prova. Certo? Certo? Aqui, ó, linfoma de Burkitt, célula estrelada, ó. Mitoses cresce de um modo assustadoramente rápido. É um linfoma muito agressivo, ele evolui muito rápido mesmo. Linfoma de célula B da zona marginal nodal. Aí fodeu tudo de vez já. Esse aqui eu nem sei direito. Ó, a arquitetura tem nodular e também tem parte difusa. Entendeu? Ele cresce numa zona marginal. Entendeu? E são remanescentes de folículos no linfoma. Entendeu? Isso aqui ele mal falou direito. Acho que ele nem vai cobrar. Então não fica se atendo muito a isso não. Linfoma de célula T. Agora é de célula T. Anjo imunoblástico. Por que anjo imunoblástico? Porque se você for olhar aqui, tem uns espaços vermelhos. São espaços vasculares. Você tem uma intensa angiogênese, uma intensa neovascularização. Aqui, ó. Se você for olhar aqui, você tem linfócito T e você tem aqui vaso aqui, vaso aqui, vaso aqui, vaso aqui, vaso aqui, vaso aqui. Tem uma intensa neoformação vascular, por isso que é anjo imunoblástico. Isso aqui é só marcação. E aí, ó, linfoma de grande célula anaplásica. A arquitetura aí, Rodrigo, é nodular ou difusa? É difusa, né? Você acha que é o quê? Eu também jogaria difusa. Não é nenhum dos dois. Eu acho que é misto. Não é nenhum dos dois. É um tipo diferente de padrão. É uma arquitetura sinusoidal. Porque isso aqui Tem o seu babaca. parece um sinusoide. Parece um sinusoide. Sinus aberto. É só você saber, anaplásico é porque é atípico. Você vê esse aspecto sinusoide, mais alongado. Mais alongado. Linfoma anaplásico. A gente vai acreditar. Isso aqui são osteólises, lesões líticas no crânio, principalmente em pessoas que têm hipercalcemia. Isso foi um caso à parte que ele mostrou, que quando você faz aqui, você vê isso aqui. São vários plasmócitos, que são lá, que nem o Marquinhos falou, o linfócito B, o centrócito maduro. São vários plasmócitos, isso é um plasmocitoma múltiplo, também conhecido como mieloma múltiplo. Não sei se você já ouviu falar. Mieloma múltiplo é quando você tem uma proliferação intensa desses plasmócitos. Isso, se você for fazer uma radiografia de crânio na pessoa, pode aparecer isso aqui, ó, lesões líticas, começa a quebrar osso aqui, lesões líticas. E a pessoa é uma causa de hipercalcemia, aumento de cálcio no sangue das pessoas e dessas lesões líticas. A pessoa pode ter um câncer que dá isso, que é o mieloma múltiplo ou plasmocitoma múltiplo, proliferação intensa de plasmócitos. Isso é Confunde com linfoma? Confunde com algum linfoma? a imagem é porque, na verdade, o linfócito, quando você olha a célula, o núcleo do linfócito, ele geralmente ocupa todo o citoplasma. O plasmocitoma não, o núcleo é mais na periferia, assim, mais no cantinho, você vê mais o citoplasma no plasmócito. É difícil diferenciar um normal pra ele. Exatamente. Só o núcleo mais na periferia. Só. Isso. Isso aqui não é nem linfoma, é a doença da arranhadura do gato, é o Cat Scratch Disease. É uma doença infecciosa causada pela Bartonella, que pode dar esses nódulos aqui isso aqui é uma linfadenomegalia, só que você tem granuloma. Eu nem lembro se ele chegou a focar muito nisso, mas é granuloma dentro do linfonodo.
É uma arranhadora do gato. Como é que é o nome do agente? Bartonella alguma coisa. Bartonella... Ah, sei lá. Pertussis, Não é pertussis, não. Bordetella pertussis, acho que é. É Bartonella anlans, alguma coisa. Bartonella SP. É, SP. isso. Isso aqui é necrose e aqui é macrófago. É tudo da doença da arranhadura do gato. Isso aqui é só um negócio de antes, já que ele repetiu a imagem. Vocês entenderam por que no dia antes da prova a gente vai ter que ver essa porra toda? Acabou, né? Acabou. Acabou o linfoma.